Tem vinheta de Breaking News? Vinheta de Breaking News, se tiver. Eu sempre quis usar essa vinheta. Então, meu amigo, você conseguiu e foi no dia importante. Olha, sabe o que é o mais interessante dessa equipe? É que parece que o Greb estava enrolando e eu pedi, Greb, enrola que vai sair, enrola que vai sair. Saiu. Finalmente, o presidente Lula se reuniu hoje na tarde, né, com o ministro Alexandre Padilha, os deputados federais André Fufuca e Silvio Costa Filho. Os deputados foram convidados, respectivamente, para os ministérios de Portos e Aeroportos e do Esporte e aceitaram o convite, tá? A nomeação e a posse serão realizadas no retorno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva da reunião do G20, já na próxima semana. Márcio França vai assumir a nova pasta de micro e pequenas empresas. Greb, basicamente o Lula confirmando aquilo que nós já víamos cantando, já víamos falando há umas 2 semanas, que seria esse movimento. Qual movimento? O PP ficaria com o Ministério dos Esportes, o Ministério dos Esportes também com a secretaria que vai ser responsável pela gestão das apostas esportivas, projeto que está em tramitação da Câmara. Silvio Costa Filho assume aí Portos e Aeroportos, e aí aquele 38º ministério vai para as mãos do Márcio França, que é um prêmio de consolação. No primeiro momento, Márcio França não queria, não gostava muito, mas aí, depois de uma conversa, o Lula finalmente convencê-lo a assumir essa nova estrutura. Então, 38 ministérios, não se mexe muito na estrutura ministerial. Eu não sei se o Matheus tem uma arte que a gente exibiu ontem no meio-dia, que fala mais ou menos dos partidos, mas o PT continua com 10 ministérios, PSB continua com 3 ministérios, Republicanos agora com 1 ministério e o PP, pato de Arthur Lira e Ciro Nogueira também com 1 ministério. Me parece que uma das coisas que entrou em jogo na negociação do Lula com o Márcio França, como disse o Wilson, não estava muito animado para sair do ministério dele e passar para essa nova estrutura, né? Um novo ministério, um pouco desorganizado ainda, né? Não se sabe exatamente qual é a verba que vai ter e tudo mais. Mas, enfim, além da cadeira de ministro, o Lula ofereceu a ele a oportunidade de indicar o presidente do SEBRAE. E aí, SEBRAE é uma coisa com uma enorme capilaridade no Brasil, influência na vida das pessoas, né? Então, o Márcio França vai poder escolher alguém da turma dele para ocupar esse cargo que tem relevo também. Então, continua ministro e tem um cargão para indicar. Então, eu acho que não foi só o ministério que dobrou o Márcio França. Foi também essa possibilidade de ocupar um outro cargão. Ô, Greb, deixa eu aproveitar, porque eu pedi para aquela arte do Matheus, para a gente entrar nesse assunto. Olha só para a gente, essa arte que nós exibimos no meio-dia, esta é a nova configuração do Ministério do Lula, tá? Em partidos. O PT continua com 10 ministérios, MDB fica com 3, continua com 3, o PSB continua com 3 ministérios, né? Porque ele perdeu o Portos e Aeroportos, mas herdou essa 38ª estrutura, né? Que é o micro e pequena empresa, e aí faz sentido, né, Greb, você indicar o SEBRAE, porque o SEBRAE provavelmente ele entra nessa estrutura do Ministério da Micro e Pequena Empresa. PSD 3, PSOL tem 1 ministério, Rede tem 1 ministério, União Brasil tem 3 ministérios, né? Aquele partido que sempre tem aqueles entreveros. Republicanos, como eu falei agora há pouco, tem 1 ministério, com o Silvio Costa Filho. Progressistas, 1. PDT, 1 ministério. PCdoB também tem 1 ministério. O presidente do PP, Ciro Nogueira, ele tem dito publicamente que ele vai afastar o André Fufuca das decisões partidárias, né? Assim que ele assinar o ato de nomeação. Vamos ver se o Ciro Nogueira, de fato, ele cumpre a promessa, não é? Criei um constrangimento com o Ciro Nogueira, mas assim, eu sinceramente acho que é mais papo público do que de fato algo que vai acontecer. Só uma observação aqui, Wilson. Uma das coisas que o Márcio França não gostava também era do nome do ministério, Micro e Pequena Empresa. Né? E o ministério, na verdade, vai ter outro nome, né?
que é empreendedorismo, cooperativismo e economia criativa. É mais moderninho o nome do ministério, mas é a mesma coisa, né? E só para a gente entrar, só para a gente puxar o assunto, desculpa, Greb, te interromper. Como vocês estão curiosos, por mais que vocês imaginem que o Fufuca tem uma etimologia com um duplo sentido, eu tenho uma notícia ruim para dar para vocês, que o Fufuca, na verdade, ele é uma expressão carinhosa utilizada no interior do Maranhão para fazer referência ao nome Francisco, porque o nome do pai, o Fufuca Dantas, chama-se Francisco Dantas. Então, lá no interior do Maranhão, em Alto Alegre do Pindaré, cidade ali comandada pela família Fufuca, o Fufuca, na verdade, ele é o apelido de Francisco. Em outras regiões, o Francisco é Chiquinho, né? Mas lá em Alto Alegre, Chiquinho, na verdade, é Fufuca, Francisco, Fufuca, Chiquinho, enfim, todo mundo no mesmo barco.